Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. InterD, música e conhecimento. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Adeluna e a partir desta temporada 2022 vamos trazer para vocês conteúdos extras, trechos, cortes de entrevistas do programa principal, vamos dizer assim, né? E nesta edição, quem participa é o professor e doutor em Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, Marcelo Chapo. Ele é organizador do livro Armadilhas Camufladas de Ciência, Mitos e Pseudociências em Nossas Vidas. Para ouvir e ler mais sobre essa entrevista, inclusive, né, vai lá no nosso www.interd.net.br e procure lá a matéria Física Quântica e Charlatanismo. A gente dá risada, mas é de pânico. Então vamos lá, eu perguntei ao professor Chapo, né, eu questionei a ele, né, disse que não é incomum a gente ouvir ou ler pessoas ligadas ao, digamos, misticismo quântico falarem que a física quântica superou a newtoniana. O que isso tem de verdade? Bom, esse lance da física quântica ter superado a mecânica de Newton, ter superado a mecânica clássica, a gente ouve muito no âmbito do misticismo quântico. Mas a gente também ouve do ponto de vista da filosofia da ciência, da epistemologia, que são essas áreas de pensamento, essas áreas da filosofia que tentam entender como que a ciência funciona, como que a ciência evolui e como que os cientistas lidam com isso, né? Qual que é o papel da gente como ser humano participando desse processo de ciência. E no fundo, é possível, mesmo do ponto de vista da filosofia da ciência, dependendo da vertente que você escolher para analisar a situação, você consegue pensar tanto em termos de que a física quântica realmente superou a mecânica clássica, mas você também pode entender que a mecânica quântica complementou a mecânica clássica. A gente consegue entender das duas formas. O fato é que a mecânica de Newton, a mecânica clássica, as leis de Newton que a gente aprende na escola, que é basicamente disso que se tratam disso que se trata a mecânica de Newton, ela dá conta de entender fenômenos que acontecem no nosso dia a dia, em regimes, entre aspas, normais de velocidade, tamanho, etc. Então a gente pode usar a mecânica clássica para entender uma pessoa caminhando, um carro no trânsito, um avião, um foguete sendo lançado, etc. Tudo isso aí funciona muito bem com a mecânica de Newton, um prédio, uma montanha-russa, lá, 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 lá. Então, a mecânica de Newton funciona para isso. A mecânica de Newton falha quando a gente tenta aplicar essas leis, por exemplo, para entender como que um elétron vai receber energia no átomo, fazer uma transição, se a gente tentar usar ali as leis de Newton, pensar num contínuo de energia que esse elétron ganha, aí falha tudo, aí dá zebra. Então a mecânica de Newton ela não serve para esses fenômenos ali da estrutura da matéria, nas interações entre as partículas e energia e tal, as coisas são um pouco mais complicadas e quem dá conta de entender isso é a mecânica quântica.
Por outro lado, quando a gente pega a mecânica quântica e aplica para sistemas macroscópicos, para sistemas grandes, para sistemas cotidianos, olha só, ela reproduz os mesmos resultados que a mecânica clássica. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que a mecânica quântica, ela superou, né? Porque ela dá conta de explicar os fenômenos macroscópicos, ela reproduz os mesmos resultados, afinal, da mecânica newtoniana, e ela foi além. Agora ela pode ser usada no âmbito das partículas, no âmbito de átomos e moléculas. Então ela superou, a gente pode pensar assim, né? Ela fez o que a mecânica clássica fazia e foi além. Por outro lado, a gente também pode pensar que ela complementou. Por quê? Porque a mecânica de Newton, a mecânica clássica, gente, ela continua valendo. Ou seja, os engenheiros hoje ainda utilizam mecânica clássica para projetar um prédio, para saber se uma estrutura é estável ou não. Para projetar uma montanha-russa, para saber a velocidade que ela atinge, para saber quanto de frenagem eu preciso ter. Enfim, a mecânica clássica ela continua valendo. Os aviões ainda voam e são projetados em túneis de vento que analisam forças que são aí descritas pela mecânica clássica e assim por diante. Então a gente consegue entender essa complementação ou superação, tanto faz. Do ponto de vista epistemológico é isso. Mas qual que é o resumo da ópera? O problema dessa discussão não é se ela complementou ou se ela superou, porque isso é até legal a gente debater, discutir, etc. O problema é que quando esses místicos quânticos vêm dizer que a mecânica quântica superou a física clássica, o que eles estão querendo fazer não é produzir uma discussão epistemológica legal, saudável, bacana sobre isso que eu falei. Não é isso. O que, em geral, eles estão querendo é tentar fazer com que você se abra intelectualmente para aceitar tudo que é tipo de besteira que eles vão falar em seguida. Então você vai dizer, não, mas a natureza não é assim. Aí eles vão dizer, não, mas é que essa tua visão da natureza está equivocada, ela foi superada pela mecânica quântica, entende? Então é nesse sentido que eles vão tentar quebrar as suas pernas intelectuais para te deixar favorável a aceitar tudo aquilo que eles vão dizer em seguida, tá? Então esse é o ponto e é assim que a gente precisa encarar, ou seja, a mecânica newtoniana, a mecânica clássica, ela continua valendo, tá? Ela continua valendo e não há problema em relação a isso. Então, objetos cotidianos continuam funcionando conforme a mecânica clássica. InterD, música e conhecimento. Apresentação e roteiro, Adeluna. Trabalhos técnicos, Pedro Santos. Voz da vinheta, Thaís Queiroz. Música da trilha, Banda Monjolo. Apoio cultural, Estúdio Bacamarte. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.